Fala galerinha, beleza? Professor Marcos com mais uma aula de biologia. E dando continuidade, pessoal, com o nosso estudo de evolução biológica, hoje vamos trabalhar as evidências da evolução biológica. Na aula passada, nós estudamos as ideias evolucionistas. Nós vimos as ideias de Lamarck, uso e desuso e a lei da transmissão das características adquiridas. Lamarck acreditava, pessoal, que o uso de uma estrutura corporal a faz desenvolver e o não uso dessa estrutura acaba por atrofiá-la. Lamarck também ele explicou a questão de suas teorias usando vários exemplos, como o pescoço das girafas, né? Que, segundo Lamarck, as girafas têm o pescoço longo porque em algum momento acabou a vegetação rasteira e essas girafas teriam que fazer esforços para alcançar as folhas do alto. Mais tarde a gente viu que Darwin tem outra interpretação para isso, usando a seleção natural. Darwin mostrou, pessoal, que dentro daquela população de indivíduos existem aqueles diferentes, né, com características mais adaptáveis ao ambiente. E assim sendo, lá naquelas populações de girafas, né, analisadas, existiam indivíduos com pescoço mais longo e indivíduos com pescoço mais curtos, né? Os indivíduos de pescoço curto morreram por não se adaptar ao ambiente, né? E aí, os indivíduos de pescoço longo passam essa característica por meio da reprodução para seus descendentes, beleza? E na aula passada, pessoal, eu terminei com esse questionamento. Quem foi o Wallace e qual foi a sua contribuição para a evolução biológica? E aí, pesquisaram? Estão sabendo quem foi o Wallace? Então, pessoal, o Wallace, Alfred Russel Wallace, ele pode ser considerado o cofundador da teoria da seleção natural, cofundador da evolução. Vamos entender o seguinte: Darwin estava há 20 anos fazendo suas pesquisas para descobrir como ocorre o aparecimento de novas espécies. A gente viu, né, que ele, durante 5 anos, deu a volta ao mundo, procurando entender como ocorre a especiação. Sabe o que foi que aconteceu, pessoal? Durante essas viagens de Darwin, o Wallace, que era admirador dos trabalhos de Darwin, ele também estava pesquisando essa questão. Ele era naturalista também, e ele se interessava por essa questão de especiação e origem das espécies, origem da vida. Acaba que o Wallace ele descobriu como ocorre a especiação. Ele descobriu, pessoal, que os indivíduos eles são morfologicamente diferentes. Existe essa seleção do meio ambiente. E assim, o Wallace ele manda uma escrita, uma carta para Darwin, né, explicando como ocorre essa especiação. Cara, pense no desespero de Darwin, porque Darwin estava há 20 anos fazendo suas pesquisas em sigilo. E de repente ele recebe uma carta de Wallace que ele classificou como o melhor resumo do trabalho dele, de Darwin. E aí, meu amigo, foi desespero total para Darwin publicar os seus trabalhos, né, para não deixar o Wallace publicar primeiro. Aí vocês perguntam, mas por que o Wallace não publicou logo essa pesquisa? O Wallace, pessoal, o Wallace, ele admirava Darwin e respeitava. Na época, Darwin tinha mais prestígio, ele tinha status, né, e tanto social como científico. Eu acredito que se o Wallace tivesse publicado, não teria tido o mesmo impacto, né, da evolução que Darwin publicando. Mas aí, depois de conversarem, Darwin acaba dando crédito também a Lamarck nas publicações, na descoberta da especiação, da origem de novas espécies, beleza? Então, o Wallace teve essa grande contribuição. E hoje, pessoal, vamos trabalhar as evidências da evolução biológica. Na aula anterior, a gente viu as teorias, né,
que explicam a evolução biológica, o surgimento de novas espécies. A gente viu também que existiu antes da evolução o fixismo, defendido aí por Aristóteles principalmente, que segundo o fixismo, as espécies, a quantidade de espécies eram fixas, imutáveis. Um ser divino criou, essa quantidade de seres vivos e elas não sofriam muitas modificações, ficando praticamente imutáveis. A evolução do fixismo é chamado de criacionismo. E aí a gente viu que o criacionismo ele se baseia na fé para explicar muitas origens das coisas, Acaba não tendo como ser provado esse criacionismo. E aqui, nesta aula de hoje, nós iremos ver as provas que a evolução ela acontece, ela existe. E a primeira, vamos falar dos fósseis. O que são fósseis, pessoal? Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que viveram em épocas passadas, animais e plantas, Mas espera aí, tem muita gente que acha um ossinho de nada enterrado e já quer dizer que é um fóssil. Pessoal, para ser considerado um fóssil, ele tem que ter mais de 11 mil anos. Então não é assim não, qualquer ossozinho que a pessoa achou lá soterrado, achei um fóssil. Nada disso. Olha a quantidade de anos aí para ser considerado um fóssil. Mais de 11 mil anos. E além disso, existem técnicas seguras para datar um fóssil. Entre os fósseis, nós temos o que? Ossos, dentes, pegadas impressas em rochas, fezes petrificadas, animais conservados no gelo, tronco de árvores petrificado, entre outros. E até mesmo vestígio, momentos de locais de esconderijo, locais de acasalamento, podem ser considerados fósseis, desde que obedeça essas regrinhas. A área da biologia que estuda essa parte é a paleontologia, Os paleontólogos são profissionais admiráveis, Esses caras que, com muita delicadeza, veja a imagenzinha aí, pessoal, no fundo, o processozinho de descobrimento de um fóssil, um trabalho minucioso de escavação com cuidado para não danificar as estruturas fósseis protegidas. E essa questãozinha que eu falei da idade para ser considerado fóssil, se um vestígio foi encontrado com menos tempo que isso, pessoal, ele é considerado um subfóssil, porque o fóssil ele tem que ter essa idade aí, beleza? E aqui a gente tem, pessoal, como determinar a idade de um fóssil. Existem várias metodologias, tecnologias, para determinar a idade de um fóssil. A do carbono 14 é muito conhecida, mas ela não é a mais utilizada. Até porque o carbono 14, a meia-vida desse carbono é curta, pessoal. Só dá para datar um fóssil pela técnica do carbono 14 com até 50 mil anos. Se o fóssil tiver mais que isso de idade, a técnica do carbono 14 não serve, porque o carbono, a meia-vida dele é curta. E aí o potássio, pode ser utilizado porque ele tem uma meia-vida de 1,5 bilhões de anos. Então vamos entender o que é essa meia-vida e como ela é utilizada para a datação de um fóssil. O carbono 14 ele está presente em todos os seres vivos, pessoal, porque ele é um produto da fotossíntese. Então, mesmo os indivíduos heterótrofos têm a presença desse carbono 14. E esse carbono 14, quando o animal morre, quando o ser vivo morre, ele começa a decair essa quantidade. Ele vai ser transformado em carbono 12 devido à desintegração radiativa, E aí vai ter como os cientistas compararem a taxa de carbono 14 e a taxa de carbono 12 naquela matéria orgânica. E assim é feita a datação de um fóssil, beleza? Usando essa técnicazinha
do carbono 14. A meia-vida desse carbono 14 é de 5.740 anos. Esse é o tempo necessário para que o carbono 14 transmuta seus átomos para carbono 12. E é justamente, né, essa transmutação que é utilizada para a datação de um fóssil. E a segunda evidência da evolução, vamos falar de órgãos homólogos. Os órgãos homólogos, pessoal, por que os órgãos homólogos são evidências da evolução? Vamos entender primeiro o que são órgãos homólogos. Órgãos homólogos são aqueles que têm mesma origem embrionária e podem ou não ter a mesma função. Geralmente, os órgãos homólogos têm funções diferentes. Eles têm mesma origem embrionária e função diferente. Como assim? Perceba na imagem aí que nós temos um tetrápode ancestral. A partir desse tetrápode foram originadas várias espécies. O ser humano, o cavalo, o morcego, ave, baleia. Perceba na posição dos ossos do húmero, do rádio, ou ossos do carpo, metacarpos e dedos. A posição, a semelhança nessas estruturas. Isso significa, pessoal, que todos eles descendem de um vertebrado comum. Isso são órgãos homólogos. Os indivíduos que os possuem são derivados de um ancestral comum. E aqui, pessoal, nós temos o evento evolutivo, né, que decorre dos órgãos homólogos. É o que nós chamamos de divergência evolutiva ou irradiação adaptativa. Como assim? Ó, veja essa figurinha. Nós temos aqui um ancestral no centro, né, ó, e a partir desse ancestral foram originadas várias espécies com hábitos, com adaptações diferentes. Animais que se adaptaram à água, animais que se adaptaram ao ar para voar, animais intermediários. Esse esquilo, na verdade, ele não é voador, pessoal, é um esquilo planador. Ele é intermediário. Animais se adaptaram à terra. Então, é o que eu chamo aqui de divergência, setinha para fora. Presta atenção que aqui a setinha está para fora, mostrando uma divergência. Teve uma divergência no processo de adaptação. Todos esses caras aqui ao redor são derivados, são descendentes do meio. Porém, eles se adaptaram de forma diferente aos vários ambientes. É o que eu chamo de divergência evolutiva ou irradiação adaptativa, derivada dos órgãos homólogos, beleza? E aqui agora a gente tem os órgãos análogos. O que são órgãos análogos? Prestar atenção que é o contrário dos homólogos. Os órgãos análogos, pessoal, eles têm origem embrionária diferente, mas têm que ter a mesma função. Então, ó, entendam aqui. Quando eu comparar a asa de um morcego e a asa de um inseto, eu tenho órgãos análogos. Por quê? O morcego e o inseto não têm o mesmo ancestral comum. Perceba que não tem estrutura. Porém, como essas estruturas realizam a mesma função de voar, eu chamo isso de órgãos análogos. Agora, se eu comparar aqui a asa do morcego e a asa da ave, elas têm as mesmas estruturas embrionárias, mesma origem, descendem de um mesmo ancestral tetrápode. Então, eu tenho órgãos homólogos, né? Coloquei a imagem para você ver essa comparação de órgãos análogos e órgãos homólogos. E qual é o evento evolutivo que os órgãos análogos indicam? Prestar atenção nisso aqui também, pessoal. Agora, eu tenho uma convergência evolutiva. A setinha agora é para dentro. Ó. Lá na homologia dos órgãos homólogos, a setinha era para fora, divergiu. Agora aqui vai convergir, ir para o mesmo local. Como assim? Os indivíduos que têm os órgãos análogos, eles, como o ambiente, né? Vamos supor, por exemplo, animais nadadores. Pronto. Um peixe, um tubarão e um golfinho, por exemplo. A hidrodinâmica, a aerodinâmica do corpo desses animais
são ideais para o nado. Então, esses animais, mesmo não tendo nenhum parentesco evolutivo, eles vão evoluir junto, eles vão convergir para o mesmo local. Da mesma forma aí, nessa imagem, você tem um sapo, um crocodilo, né, um jacaré e um hipopótamo. Na escala evolutiva, esses caras não têm nada a ver um com o outro, mas eles têm em comum a questão de precisar da adaptação na água. Então, eles convergiram e foram para o mesmo local. Então, pessoal, o evento evolutivo decorrente da analogia de órgãos análogos é a convergência evolutiva. Prestar atenção que isso é muito cobrado em questões. A divergência evolutiva de órgãos homólogos e a convergência evolutiva, né, dos órgãos análogos, beleza? E aqui, pessoal, a gente tem mais evidências da evolução. O segundo caso são as evidências anatômicas, né? A gente tem aqui órgãos vestigiais. O que são órgãos vestigiais? São órgãos que são atrofiados em algumas espécies, em alguns indivíduos, mas são funcionais em outros indivíduos, mostrando que eles descendem de um mesmo ancestral. Como exemplo de órgãos vestigiais, nós temos aí o apêndice vermiforme, que em coelhos é muito desenvolvido e funcional por conta da alimentação desses indivíduos, mas no ser humano, esse apêndice vermiforme ele é praticamente sem função. Há quem diz que o apêndice vermiforme não tem função no ser humano, mas ele tem uma funçãozinha como guardar micro-organismos necessários para a produção de algumas vitaminas, por exemplo. Mas no coelho, esse apêndice vermiforme é bem desenvolvido. Isso mostra, pessoal, que seres humanos e coelhos descendem de um mesmo ancestral. Da mesma forma, nossos dentes, nosso terceiro molar, pessoal. Atualmente, nessas gerações, esse terceiro molar não está mais nascendo nas pessoas. É um órgão vestigial. Por quê? Esse terceiro molar são dentes muito atrás na arcada dentária. Era para uma alimentação uma mordida mais, como é que se diz? Resistente para a alimentação de carnes, por exemplo. Nós não temos mais essa alimentação selvagem. Nossa alimentação hoje é bem tranquila, bem balanceada. Então, nós não precisamos mais desse dente lá no fundo, né, da nossa arcada dentária. Então, ele acaba sendo extinto aí esse dente. É um órgão vestigial. E aqui, mais evidências da evolução, a gente tem o desenvolvimento embrionário, pessoal. Olha só a semelhança no desenvolvimento embrionário de réptil, ave, porco e o ser humano. Perceba aí os sulcos faringianos na mesma posição, o formato do embrião. Isso significa, isso está mostrando, isso é uma prova que somos descendentes de um mesmo ancestral. E aqui também a gente tem as evidências bioquímicas, né, que mostram que a evolução aconteceu e acontece. Aqui, pessoal, quando eu comparo o total de aminoácidos do citocromo C, o citocromo C é uma proteína respiratória presente em todos os seres vivos aeróbicos que necessita do oxigênio. E por mais que essa proteína sofra mutação, pessoal, a função dela em todos os seres vivos aeróbicos será a mesma. Ela muda os aminoácidos de local, mas ela vai ter a mesma função em todos os indivíduos que necessitam do oxigênio. Mais uma prova da evolução biológica. Aqui também a gente tem, pessoal, as evidências genéticas que comprovam a evolução. Lembra que já estudamos o código genético? O código genético é universal. Os mesmos códons que servem para um aminoácido, né, no ser humano, ele serve para uma bactéria, ele serve para uma ave, né?
Então, isso mostra o parentesco evolutivo entre todas as formas de vidas do planeta Terra, o código genético ser universal. E aqui, para concluir nossa aula, pessoal, a gente tem essa seção de exercícios. Primeira questão diz o seguinte: o hábito de colocar argolas no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas promove o crescimento dessa estrutura, representando nessa comunidade um sinal de beleza. Dessa forma, temos que as crianças, filho dessas mulheres, já nasceriam com o pescoço maior, visto que essa é uma tradição secular. A afirmação acima pode ser considerada uma defensora de qual teoria evolucionista? Prestar atenção quais foram as duas teorias que nós estudamos até agora, pessoal. Existe uma terceira teoria da evolução que nós vamos estudar mais adiante, que é o neodarwinismo. Porém, nós só estudamos até agora o lamarckismo, né, a teoria de Lamarck, e a teoria de Darwin. Então, desses dois aí, pessoal, essa questão aí, ela está de acordo com qual dessas teorias? De Darwin pela seleção natural ou de Lamarck pelo uso e desuso? Então aí, deu para perceber que aí está de acordo com a teoria de Lamarck. As mulheres usando argola no pescoço está forçando esse pescoço a ficar maior. Segundo a questão, as filhas dessas mulheres já nascem com o pescoço longo. A segunda questão diz o seguinte: quais dos cientistas abaixo deram as maiores contribuições para o desenvolvimento da teoria da evolução? Presta atenção, quem foi que nós estudamos até agora, pessoal? Nós estudamos Lamarck, Darwin e também teve a contribuição de Wallace. Então, desses indivíduos, desses cientistas que nós estudamos, esses três caras, eles tiveram grande contribuição para a evolução. Está em qual alternativazinha? Está aí, ó, letrinha E, Darwin, Wallace e Lamarck. Darwin e Wallace, eles defendem a questão da seleção natural. Já Lamarck é a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Beleza? A questão 3 diz o seguinte: a teoria da origem das espécies de Charles Darwin analisou. Presta atenção, o que foi que Darwin analisou? A letra A diz a seleção natural. Já é a respostinha, né, pessoal? Tá aí. Seleção natural foi o que Darwin analisou. As mutações, Darwin não considerou. Nós vamos ver que lá no neodarwinismo, teoria sintética da evolução, essas mutações foram consideradas. O uso e desuso da letra C é de Lamarck. E a letra D, a hereditariedade dos caracteres adquiridos, também quem analisou isso foi Lamarck. Então aí, a letrinha A está de acordo com a teoria de Darwin em relação à origem das espécies. A quarta questão, pessoal, diz o seguinte: considere a frase a seguir. As cactáceas transformaram suas folhas em espinhos para conseguirem sobreviver em regiões semiáridas. Ela expressa as ideias de... Presta atenção, pessoal. Para conseguir identificar se a questão é relacionada à teoria de Lamarck ou à teoria de Darwin, você tem que ver se o ambiente está forçando o indivíduo a se adaptar. Quando o ambiente selecionar um indivíduo que já tem aquela característica, isso é seleção natural. Neste caso aí, perceba que a questão está dizendo que as cactáceas, elas transformaram seus espinhos, suas folhas em espinho. Então é como se o ambiente estivesse forçando esses indivíduos a se adaptarem. Neste caso aí, ó, nós temos a letrinha E, está de acordo com Lamarck, porque relaciona o aparecimento de espinho à necessidade de sobrevivência em ambiente semiárido. E não é assim que acontece, pessoal. A gente sabe hoje que nos indivíduos já existe aqueles com uma
característica favorável à adaptação ao meio ambiente. Mais uma questãozinha diz o seguinte: a girafa desenvolveu um pescoço longo para facilitar a apreensão das folhas das árvores. Afirmativa acima, presta atenção. Esse contexto ele está mostrando que a girafa foi selecionada ou que a girafa ela teve que se adaptar ao ambiente. Então aí, pela leitura, a gente está vendo que o contexto está mostrando que a girafa teve que se adaptar. Então aí, pessoal, a gente tem a resposta, a letra B, caracteriza somente a teoria de Lamarck. Como se a girafa tivesse que se adaptar ao ambiente. E Darwin é diferente. Para Darwin, o ambiente seleciona os indivíduos que já têm aquela característica para se adaptar. A questãozinha 10, pessoal, diz o seguinte: o citocromo C é uma proteína respiratória que se encontra em todos os organismos aeróbicos. A molécula dessa proteína existe em todas as espécies com a mesma função, sendo constituída por 104 aminoácidos no decurso da evolução. As mutações mudaram os aminoácidos em certas posições das proteínas, mas o citocromo C de todas as espécies tem proteína, incontestavelmente, estrutura e função semelhante, tornando-se para o evolucionismo evidência de ordem, a gente viu isso, que era a ordem bioquímica. Então, pessoal, nossa aula está ficando extensa, a gente vai terminar por aqui. Na próxima aula a gente continua com evolução biológica. Valeu, até a próxima!